Fala galera do Segundo B, tudo bem? Eu sou o Fernando, sou professor de História, mas atualmente eu trabalho como professor apoio. Trabalho com o Renan no segundo A, então muito provável que vocês já devem ter me visto aí na escola apoiando o Renan. Então a professora Juliana pediu que eu comentasse brevemente com vocês sobre as questões raciais, sobre a questão racial e sobre a questão da educação no Brasil, né? A importância de cotas ou coisa do tipo. Lembrando que é um debate muito amplo e que ele não se resume a essa minha fala. Tem muito mais coisas que a gente pode abordar e tem muito mais conteúdo a ser falado. Então a gente viu que nesses dias a gente está tendo no Brasil inteiro e no mundo inteiro a gente está tendo várias manifestações contra algumas atitudes racistas por parte da polícia e também de outras pessoas, tá? Então, para comentar, inicialmente a gente viu que no dia 18 de maio passado, o garoto João Pedro, né, de 14 anos, no Rio de Janeiro, ele foi morto pela polícia, levou um tiro de fuzil pelas costas e dentro da casa dele havia 70 disparos de fuzil, de tiros de fuzil. Então, para a gente ver o quanto que é complicado isso, né? E no dia 25, morreu o George Floyd, de 46 anos, que era um afro-americano, e a polícia foi chamada porque ele foi suspeito de pagar uma conta com uma nota de, acho que de $20 e suspeita de ser falsificada, coisa do tipo. Então, a polícia, um policial, por 8 minutos, ficou pressionando o pescoço do George Floyd e ele gritava, né, que não conseguia respirar, né? Então, assim, diante desses dois fatos principais, a gente viu que houve uma manifestação, mobilização também nas redes sociais e protesto nas ruas, né, chamando a atenção para a violência contra os negros, motivadas principalmente por questões raciais, tá? Então, como é que é essa ideia de racismo? A ideia, essa questão de racismo, ela surgiu no século XIX, né? E a ideia é o seguinte, de que existe uma raça superior e uma raça inferior, né? Então essas ideias elas foram concebidas no século XIX por cientistas europeus, tá? Eram sobretudo médicos, naturalistas ou biólogos que diante de pesquisas eles acabaram concebendo assim que nós, Europa, centro do mundo, do universo, nós somos superiores a o restante de outros povos, no caso os africanos, os, sei lá, asiáticos e até os americanos, tá? Então a gente vai ver que em determinado período houve uma partilha da África, tá? Em 1880, tá? E esse objetivo da partilha da África, do continente africano, era justamente fazer com que esses países europeus levassem o desenvolvimento para a África. Mas o real objetivo era explorar mesmo, era roubar as riquezas minerais que existem no continente africano, principalmente as pedras preciosas. E a gente vai ver que tem muitos filmes que abordam essa temática sobre a questão da riqueza mineral, tem Diamante de Sangue, entre outros filmes, tá? Para a gente compreender um pouco mais sobre essas ideias racistas e como elas vigoram até o dia de hoje, tem alguns autores que falam sobre o racismo estrutural ou racismo institucional. Como é que é essa ideia, tá? Essa ideia de racismo estrutural ou racismo institucional, elas estão intimamente ligadas. É o seguinte, o Estado, no caso o país, ele cria mecanismos através de leis, tá? De leis ou decretos, e esses decretos e essas leis, elas têm o objetivo de excluir o negro da sociedade, tá? Então, quando você acaba criando uma lei, quando você acaba institucionalizando um decreto, as pessoas acabam incorporando isso às práticas, tornando hábito e práticas no seu dia a dia. E a gente acaba utilizando isso sem perceber. Por exemplo, a gente vai sair de casa, é obrigatório a gente colocar o cinto de segurança, né? Então, meio que automaticamente a gente às vezes entra no carro, coloca o cinto de segurança, pronto, acabou. Nesse período de pandemia, a gente está tendo que utilizar as máscaras contra o Covid, né? Então a gente acaba colocando a máscara porque foi um decreto e a gente tem que obedecer à legislação.
É isso, então tem coisas que a gente vai utilizando no nosso dia a dia e não questiona, tá? É, então, esse racismo estrutural age justamente dessa forma. O Estado cria esses mecanismos e a gente acaba utilizando ele no nosso dia a dia. E foi justamente com os negros que aconteceu essa criação desse racismo estrutural. Como que aconteceu isso? Então, eu peguei algumas leis aqui para a gente compreender melhor como que aconteceu esse racismo estrutural, como que desde o século XIX e chega até os nossos dias com essa ideia de que existe uma raça superior e uma raça inferior. Por exemplo, em 1850 teve a Lei de Terras, e essa Lei de Terras ela dizia o seguinte, que negros livres e escravizados eles eram proibidos de comprar terras, tá? A prioridade dessas terras era para os colonos que vinham do exterior, sobretudo os alemães e italianos, tá? Então aqui eles recebiam dinheiro, recebiam terras, recebiam os animais e para eles poderem trabalhar. Então essa ideia já desvaloriza o trabalho dos negros e das negras desse período, tá? Posteriormente, em 1854, tem um decreto que fala o seguinte, que não é permitido que os negros frequentassem escolas, não era permitido que os negros estudassem, tá? Então, no decreto 1331 de 1854, no artigo 69, ele fala assim, que não serão admitidos a matrículas, nem poderão frequentar as escolas os escravos, tá? Então, para a gente ver como ocorre essa ideia, tá? 1871, a gente tem a lei do ventre livre, que crianças nasceriam livres, mas ficariam sendo cuidadas pelos senhores de escravo. Claro que isso não foi implantado porque se um filho de escravo nasce, consequentemente ele vai se tornar escravo. 1885 a gente tem a lei do sexagenário, que são os escravizados acima de 60 anos, que eles estariam livres, e a gente também sabe que um escravizado jamais conseguiria, não jamais, né, mas poucos conseguiriam chegar a essa idade de 60 anos, sendo que acho que na metade, nos 30, 35, grande parte dessa população já estava invalidada porque eles não conseguiam trabalhar mais pela grande quantidade de cargas de trabalho que eles faziam, tá? Em 1888 a gente sabe que teve a Lei Áurea, né, que é a abolição da escravidão, mas não houve igualdade de condições de trabalho, de educação, de saúde e de moradia. Ou seja, você abole a escravidão e esses escravizados, esses negros, eles ficam sem condições de trabalho, de educação, de moradia, entre outras coisas. Então, a partir desse momento, o negro ele é visto como preguiçoso, como vadio. As mulheres são relacionadas à questão sexual, ao serviço doméstico e coisas desse tipo, tá? No século XX, aí tem uma série de outras leis que proíbem a vadiagem. Ou seja, quando você proíbe a vadiagem, automaticamente você já insere o negro, porque os negros sem empregos eles eram considerados vadios, tá? Então havia também a proibição dos negros de participarem em concursos públicos, havia também a proibição da prática da capoeira, enfim, essas questões. Em 2013 foi tornado público um documento da Polícia Militar de Campinas, onde tinha que se investigar pretos e pardos, porque eles eram suspeitos de roubos naquela região. Pra gente ver que até hoje ainda acontece muito isso, tá? Enfim, trouxe alguns dados aqui para a gente poder compreender como é que é essa questão do racismo, que ele foi estruturado durante o longo desse tempo e como ele perpetua até hoje. A gente precisa conversar um pouco mais sobre isso e compreender o porquê desse racismo tão presente no nosso dia a dia, tá? Alguns dados do IBGE. O IBGE ele considera negros pessoas pretas e pardas, tá? Então, quando eu falar negro, tá incluso pretos e pardos, tá? Então, tá. 51%, 56% da população brasileira se declara pardo. Então, ou seja, nós somos maioria. 60% dos que estão desempregados, 65% são negros, tá? 74,5% das pessoas que são assassinadas pela polícia no Brasil, elas são negras. 61% das mulheres que sofrem feminicídio no Brasil são negras, tá? 61% dos presos
aqui no Brasil são negros, tá? Então, assim, o ano passado, são dados do ano passado. E no ano passado também, houve um dado interessante sobre os negros nas universidades. Pela primeira vez, a gente é maioria na universidade pública, tá? Na universidade pública. Ou seja, 50,3% dos estudantes são negros, tá? Enquanto o restante são não negros, tá? Nas universidades privadas, a gente ainda é minoria, tá? 46,6% dos negros que estudam nas universidades privadas, tá? Nós somos 46,6% dos negros e pardos que estudam nas universidades privadas, tá? Então, assim, quando a gente fala em cotas, é muito louco, porque geralmente as pessoas associam cotas à questão racial, principalmente, tá? Mas cotas, tá, tem a racial, que vai para negros, indígenas, pardos, declarados, autodeclarados, mas também tem a cota da escola pública, tem a cota da baixa renda, tem a cota de pessoas com deficiência, tá? Hoje não, ontem à noite eu estava no Twitter dando uma olhada e eu vi que no Rio de Janeiro foi criado um perfil chamado Fraudadores de Cota. Então esse perfil ele denunciam alunos que em algum momento nos vestibulares, principalmente de medicina, que são os mais concorridos, que eles fraudaram as cotas, que eles acabaram inserindo como sendo negros, pretos ou pardos, e comprovadamente as imagens, as fotos deles mostram que eles não têm nada a ver, não são negros, não nem pardos, passam longe, tá? Então é muito complicado isso, a gente tem que denunciar isso porque é crime, tá? Então eles são passíveis de serem, de sofrer alguma sanção criminal. Aqui também na UFGD a gente passou por um caso recente sobre essa questão de fraudes de cotas, tá? Então, assim, é muito importante a gente defender as cotas, tá? Porque nesses dados, né, que eu trouxe há pouco, a gente vê que há uma relação, há uma discrepância muito grande, há uma diferença muito grande entre esses dados, entre os negros e os não negros, tá? Então a gente vê que que nós somos maiorias, mas a gente, em muitos casos, a gente não tem acesso à educação suficiente, a gente tem menos quantidade de tempo de estudo que os não negros, tá? A gente vê que o desemprego também é muito maior, que a gente abandona a escola por conta de ter que trabalhar, por ter que ajudar em casa, tá? E eu deixo uma questão para vocês. Será que sem essas cotas, sem o sistema de cotas, que visa diminuir esse abismo social que existe entre negros e não negros, a função da cota, uma das funções da cota é essa. Será que sem essa cota nós teríamos condições de concorrer em pé de igualdade com alunos do Delphos, do Lumière? Será que a gente tem condições?